A crise do empréstimo automotivo está ficando catastrófica. Com o preço de veículos comuns do dia a dia, como este grande Armada, estamos vendo uma série de recursos neste Pro for 10 e estamos vendo etiquetas de preço de $97 mil. O último relatório mostra que o preço médio de transação para veículos atualmente é de cerca de $49 mil, um aumento de 25% em relação aos $38 mil de apenas 5 anos atrás, em 2020. O problema é que nem os pássaros querem esses veículos menores e baratos. Este é um pequeno Nissan Kicks, uma das opções mais acessíveis do modelo. Os pássaros não precisam de um, mas existem à venda. Mesmo assim, as vendas desses veículos estão em declínio. As atitudes têm se voltado para a preferência por SUVs maiores. À medida que você sobe de categoria com os SUVs, surgem motores mais potentes, mais tecnologia e custos aumentados. O carro médio hoje em dia custa muito mais do que jamais custou muitas luas atrás. Mas, contrariamente à crença popular, não são apenas os custos de pesquisa, desenvolvimento e fabricação. Existem veículos que desafiam toda a lógica e muitos desses veículos são vendidos a preços mais altos, simplesmente por causa de sua popularidade, oferta e demanda. Bem, sabemos que isso aconteceu em 2021-22, quando as escassez atingiram e então realmente se resumiu à escassez de chips nos veículos de alto preço e veículos populares que muitas pessoas estavam dispostas a pagar mais. Até este pequeno amigo está tentando. Então, com a escassez de veículos, escassez de estoque e o fato de que muitos clientes estavam simplesmente dispostos a pagar mais, coisas como taxa de ajuste de mercado eram algo que nunca ouvimos falar anos antes, mas que acabou elevando o preço médio de transação para muitos desses veículos novamente. 20, 25, 30% nos últimos 5 anos. A pior parte é que os salários médios não aumentaram. Talvez 1, 2, possivelmente 2,5%, 3% ano após ano, não chegaram nem perto dos aumentos no custo da habitação, alimentação e novamente em termos de custos de carro. Esses aumentaram extremamente alto em um curto período de tempo. Agora estamos vendo um novo fenômeno. Você ouviu que 1 em cada 5 empréstimos de carro hoje é de 7 anos ou mais? Você pode imaginar comprar um carro hoje e não tê-lo pago até 2032? E por causa deste fenômeno, estamos vendo níveis aumentados de repossessões. Muitos desses veículos de alto preço continuam subindo e todo mundo quer aquele novo brinquedo brilhante. Eles querem a tecnologia mais recente, eles querem andar por aí com uma insígnia, eles trabalharam duro toda a sua vida e sentem que merecem isso. E enquanto há alguns fatos para isso, e isso é o que faz o mundo girar, pode realmente ser um dos momentos mais emocionantes da sua vida, é obter posse das suas novas chaves para o seu novo carro. A parte infeliz é que muitas pessoas foram habilitadas pelos OEMs, pelos bancos, pelos credores, a dar empréstimos que são muito mais longos do que o convencional, que era tipicamente de 4 a 5 anos. Então, tradicionalmente, eu sempre gostei de pegar nossos empréstimos de, digamos, 3 anos. Dessa forma, você tem garantia, você não está em território de patrimônio negativo muito mal e geralmente significa que se você vai pagar essas prestações mensais, provavelmente colocou um pagamento inicial considerável para começar, então geralmente 3 a 4 anos é o ponto ideal. Mas eu te digo o quê? Eu tenho um amigo que estava olhando para um BMW de $50 mil e eu fui no calculador de empréstimo aqui. Puxei isso e disse, ok, $50 mil, vamos supor o pior caso, coloque 0 ou muito pouco para baixo. Eu dei alguns centenas de dólares de entrada. Eu contabilizei o imposto de vendas, que depende do estado e da província. Pode ser de 5 a 7%, pode ser até 15, 12 mais de 15%. Mas eu coloquei 7% em uma taxa de financiamento de 8%, porque sabemos que as taxas de financiamento podem variar. E eu já disse que de 4 a 5%, talvez de 7 a 8% seja mais a média. E os empréstimos para carros usados agora estão nessa faixa de 13 a 14%. Então, ao inserir todos esses números na minha calculadora de empréstimos, descobri que o BMW de $50 mil que nosso amigo queria, na verdade, quando você incorpora as taxas de juros, muito pouco de entrada, ao longo de um prazo de 5 anos, nem mesmo 7, mas um prazo de 5 anos, na verdade te coloca em um território onde você está gastando e o tempo total, se você estivesse fazendo esses pagamentos ao longo do período total, levaria você a um total de $65 mil. Então, esse carro de $50 mil, na verdade, vai custar 65 mil. Calculando, são $65 mil. Certo? Em 5 anos, um BMW perde mais de 50% do seu valor. É algo a se considerar.
Você provavelmente perdeu mais de 60% a menos que seja um carro especial. Mas eu acho que neste carro, que era bem genérico, uma série 3330 ou algo assim, custava 65 mil dólares em um veículo de 50 mil. Esse veículo de 50 mil dólares depreciou para cerca de 20 a 25 mil dólares, mas está sendo vendido por 65 mil dólares. Então você perdeu 40 mil dólares. Você perdeu 40 mil dólares. Então pintei esta imagem para eles. Eu disse, olha, você é um carro de 50 mil dólares. Você acabou de perder entre 35 e 40 mil dólares em 5 anos. Agora isso é depois dos ganhos tributáveis. Então você aumenta isso, e agora esses 40 mil dólares se tornam mais como 60 mil dólares de renda bruta. Isso é um salário anual completo. Você praticamente desistiu, você consumiu isso. E isso apenas me irritou. E quando você realmente começou a fazer as contas... Até meu amigo olhou para isso como, o quê? Eu nunca sequer pensei nisso dessa maneira. E eu apontei o fato de que se... Você não precisou de grandes consertos porque lida com veículos fora da garantia, sejam BMWs, Audis ou qualquer outro tipo de carro. Você pode estar lidando com um Nissan, por exemplo, com os transmissão continuamente variável, S, e se você estragar uma transmissão continuamente variável fora da garantia, isso pode custar 4 mil a 5 mil dólares. Então nem estamos falando sobre consertos, estamos estritamente falando sobre a depreciação acoplada ao custo do empréstimo. Aquele carro de 50 mil dólares que você perdeu em 5 anos, tanto quanto 40 mil dólares. Com as taxas de juros atuais, você perdeu o equivalente a um ano de salário, uma quantia significativa de dinheiro. Quanto maior o prazo do empréstimo, maiores são as taxas de juros e mais você perde no final. Quanto mais você pode dar de entrada, especialmente com taxas de juros baixas, como perguntou Lea, seja 0,5%, 0,9% ou até mesmo uma taxa de 0%, melhor. Geralmente isso é apenas um truque. Normalmente cobram mais sobre o preço base do veículo para compensar a baixa taxa de empréstimo, especialmente se estão dando isso no nível do fabricante. Então você está pagando de um jeito ou de outro. Mas em teoria, com 0%, sim, você pode parcelar ao longo de 2 a 5 anos. Mas ainda assim, quanto mais tempo você fica pendurado lá, mais você se expõe no final sem ter aquela cobertura especial chamada garantia. Então, quanto maior o prazo do empréstimo, você corre riscos financeiros de muitas maneiras, seja através de reparos no carro, seja através da depreciação das taxas de empréstimo. É um enorme risco ficar submerso por um período de tempo de, 5, 6, 7 anos. Você poderia imaginar pessoalmente comprar um carro hoje e não tê-lo quitado até 2032? Porque todos esses veículos que estão chegando no lote parecem atraentes e muitos desses veículos vão vender muito, muito rapidamente. Ok, claro. A Nissan pode ser uma pequena exceção a essa conversa que eles estão lutando nos dias de hoje e literalmente tendo dificuldades para manter as luzes acesas, mas, em geral, a indústria automobilística ainda está vendendo veículos a uma taxa alarmante. E como isso está acontecendo se eles custam tanto e os salários não acompanham? Com o aumento do custo desses veículos, que vemos subir a cada ano, porque muitas mais pessoas preferem dirigir o mais recente e melhor, algo novo com a tecnologia chamativa, e enquanto muitas pessoas adoram a ideia de ter uma garantia dá alguma tranquilidade. Muitas pessoas usam isso como uma muleta e uma justificativa de que, eu preciso ter uma garantia. Meu carro está desgastado, prefiro dirigir um mais velho com 40 a 80 mil milhas. Muitos estão prontos para descartá-lo, porém frequentemente esses veículos ainda aguentam de 150 a 200 mil milhas. Se forem bem cuidados, e você poderia comprar um veículo mais antigo, por uma fração do custo de alguns desses novos veículos. Agora, os novos veículos são maravilhosos. Eles oferecem uma ótima experiência de direção. Eles oferecem algo que este veículo antigo não faz necessariamente a mesma coisa que este veículo faz. Estes são silenciosos, eles ronronam, eles têm toda a tecnologia, mas toda essa tecnologia tem um custo, e isso é parcialmente o que tem impulsionado esses preços para cima. Eu conversei com um revendedor recentemente, gerente geral, que disse que sabe o que os clientes têm pedido por isso, eles querem a tecnologia, eles querem os recursos de segurança, e em alguns casos é obrigatório, e enquanto ele estava vendendo produtos da General Motors, ele admitiu abertamente, quando os clientes pedem, nós vamos entregar.
Muitas pessoas preferem descartar seu veículo antigo, mesmo que ele ainda tenha muito tempo de serviço pela frente, optando por algo grande e brilhante como este. Eis a última armada, uma soma de dinheiro considerável. Os pássaros também têm suas opiniões, mas vejamos o preço deste. Que tal 94 mil dólares? Outra questão é o custo do empréstimo. Estamos agora vendo a taxa média para empréstimos no seu novo veículo em torno de 8%. As taxas de juros geralmente ficam em torno de 8%, mas às vezes podem chegar a 4,95%. Há 5 anos elas representavam cerca de 5%. No passado, existia a regra geral do 24/10. Depósito de 20% no próximo carro novo, máximo de 4 anos de empréstimo e pagamento mensal do veículo não superior a 10% do salário bruto. Os prazos mais longos de empréstimo têm 2 problemas principais. O primeiro é a equidade negativa. Muitas pessoas se cansam de seus carros após 2 ou 3 anos e querem trocá-lo por um novo modelo. Quando fazem empréstimos longos, não pagam o suficiente no principal e acabam com patrimônio líquido negativo, precisando complementar. Então, eles não apenas pegam o valor de varejo, valor de troca desse veículo, e colocam no próximo veículo frequentemente, eles têm que rolar porque não tem equidade suficiente construída naquele veículo que eles têm feito pagamentos nos últimos 2 anos e finalmente ainda tem que completar ainda mais. Você pode ter que tirar mais 10 ou 15 ou 20 mil dólares do seu bolso para terminar e rolar para o próximo. Ou eles apenas continuam rolando para o próximo, e você nunca sai desse ciclo vicioso até decidir manter um veículo por 10 anos ou mais, é onde você finalmente pode desvendar e apertar e se livrar desse pedaço desagradável de equidade negativa. Mas outro grande problema é que eles entram em um veículo como este. Eles olham para este lindo, mas eles não podem pagar. É um veículo de luxo Audi. Eu não posso pagar à vista por 3 ou 4 anos, conforme a regra geral. Então eles decidem que vão pegá-lo por um prazo de empréstimo de 7 anos. Bem, adivinhe, o período de garantia desses veículos é geralmente apenas de 3 anos, de ponta a ponta, mas a garantia é boa apenas por cerca de 3 anos. Então, geralmente isso significa que você agora tem que fazer pagamentos em um carro sem garantia, que é porque você justificou a compra desse veículo em primeiro lugar, e então você fica em uma sinuca, você tem um veículo que é predominantemente um veículo não confiável, e então você fica preso com um grande pagamento de carro. Se a transmissão falhar agora, você terá um reparo de 6 mil dólares em um veículo sem garantia, enquanto ainda faz enormes pagamentos pelo carro. Por que os pagamentos de carro agora têm uma média de cerca de 750 por mês? É difícil de acreditar, não é? 20% paga mais de 1.000 dólares mensais pelo financiamento do carro, enfrentando dificuldades financeiras. Como você avalia a situação atual das retomadas, considerando que os números estão alarmantemente altos? Estamos naqueles 6% a 7% em empréstimos que são de natureza subprime. Mesmo os principais empréstimos ou mutuários ainda observam retomadas de 2%, 3% e 4%. Infelizmente, nos dias de hoje, e muito disso tem a ver com esses veículos de preço extraordinariamente alto, como este aqui, com preço de 105 mil dólares. Em vez de comprarem dentro de suas possibilidades, optando por algo mais simples, de baixo custo, usado ou com acabamento inferior, muitos compradores exageram na aquisição de veículos. Um exemplo clássico: temos um Toyota. Sabemos que ele vai rodar por centenas de milhares de quilômetros. Quando bem cuidados, esses veículos podem durar quase uma vida inteira. Infelizmente, muitos ainda não querem veículos com calotas de plástico. Elas não querem veículos com tecnologias antigas ou simples, mas algo grande e dominante, o que é parte do problema. Elas veem o próximo brinquedo brilhante, mas viver dentro de seus meios é o caminho para o sucesso. Lembre-se da velha regra de ouro. A média era de cerca de 5 anos. Era uma espécie de ponto ideal. 3 anos de garantia é o ideal, pois cobre todo o período de garantia do produto. Para contornar isso, considere um depósito ou entrada maior. São bons pontos de partida. Depois de analisar a regra dos 24/10, você consegue encaixá-la dentro desses 10%? Se sim, então você tem um vencedor. Mas esse é o problema. Muitas pessoas têm vivido muito além de seus meios e agora estão presas com esses enormes pagamentos de empréstimos, termos de empréstimos que estão naqueles 6, 7 e além. E agora eles nunca sairão da dívida.
Algumas das melhores dicas são procurar um veículo bem pesquisado e de qualidade confiável. Vai demorar. Comece assim. Depois procure as melhores ofertas e incentivos. Opte por veículos com acabamento mais simples. Não são necessariamente os veículos mais populares que você precisa. Definitivamente viva dentro de seus meios, sem precisar lutar e arranhar por um veículo desejado por outras pessoas. A regra dos 24 de outubro também é um ótimo ponto de partida. Viva dentro de seus meios e seu próximo veículo pode ser uma experiência alegre novamente. Este vídeo vai pintar melhor a imagem. Espero vê-los no próximo vídeo. Deixem um comentário. Até breve. Tchau!